Olá, espero que sejam todos bem. Vamos dando sequência então com o nosso conteúdo de mecânica geral, aqui pela nossa aula 3. E aí, hoje a gente vai seguir aqui com esse material do professor Luiz Miranda Rodrigues e vamos falar um pouco sobre os componentes de um vetor. Quando um vetor R é expresso segundo a soma de dois vetores A e B, cada um dos vetores A e B vão ser chamados de componentes de R. Portanto, um vetor resultante, vetor R resultante, pode ser decomposto em duas componentes a partir da aplicação da regra do paralelogramo. Um exemplo de decomposição vetorial pode ser observado na figura, onde, conhecendo as linhas de ação de cada componente, o vetor R pode ser decomposto formando os vetores A e B. Então, ou seja, tem as duas linhas de ação A e B, eu tenho o vetor R, que é o meu resultante, e pela regra do paralelogramo eu posso decompor esse vetor R em dois outros componentes A e B. Isso, como exemplo de aplicação, a gente pode ver aí no nosso dia a dia, a partir, por exemplo, aqui uma aplicação num guindaste, para levantamento de carga, onde você quer determinar então aquele vetor resultante, ou seja, quanto eu consigo, por exemplo, levantar, com aquela carga. Quando os problemas envolvem a adição de mais de duas forças, eu posso fazer uma aplicação sucessiva dessa regra do paralelogramo, ou ainda o chamado triângulo de vetores, para obter a força resultante. Então, supondo que eu tenha três forças, F1, F2 e F3. Eu posso primeiro trabalhar F1 com F2, encontrar o vetor resultante entre F1 e F2, e depois trabalhar com F1, F2 e F3, e aí encontrar o vetor resultante final para essas três forças propostas. Além disso, existe o método dos componentes retangulares. Então, claro que quanto maior for o número de forças envolvidas no meu sistema, maior vai ser o tempo dispensado para encontrar essa força resultante, pois eu vou precisar aplicar de forma sucessiva essa regra do paralelogramo. Isso acaba se tornando um trabalho deveras cansativo de geometria e trigonometria, para encontrar então e determinar esse valor numérico final resultante. Porém, para suprir esse exaustivo processo, existe uma forma, uma metodologia mais utilizada, que vai trabalhar então a soma algébrica dessas componentes que formam o teu sistema. Tá? Então, a aplicação dessa metodologia de soma algébrica nos auxilia a superar esse moroso trabalho aí de sucessivos aplicações da regra do paralelogramo. Então, eu posso notar que quanto maior vai ser o tempo dispensado, esse slide então está repetindo, é um slide repetido. Vamos lá. Esse então é o método denominado das componentes retangulares, e eu vou trabalhar apenas os componentes dos vetores, formando desse modo um sistema de forças chamado de colinear, que vão ser projetados nos eixos coordenados do meu sistema de referência. Como é que funciona isso? Então, eu vou lembrar aqui para vocês, inicialmente a questão da convenção dos sinais. Eu tenho aqui x e y. Então, x positivo para a direita e y positivo para cima. Então, negativo para a esquerda e negativo para baixo. E os versores I e J, que vão ser os nossos utilizados aqui na representação, para trabalhar com as componentes de cada vetor força. Então, qual que é a ideia?
né? Então, pegando esse exemplo aqui, eu tenho 3 forças sendo aplicadas e eu quero então encontrar a força resultante, né? A força resultante em que eu vou ter a minha força, a minha direção e o meu sentido, né? Então, como é que eu vou trabalhar isso? Vou olhar força por força, fazendo aqui a decomposição delas, tanto em x quanto em y. F1 vai ter uma componente tanto em x quanto em y. F2 uma componente em x e y, e F3 uma componente em x e y. Aqui a gente está trabalhando no sistema cartesiano bidimensional. Então, quando eu faço esse arranjo, eu passo a reescrever esse vetor que antes era F1 como a soma das suas componentes cartesianas. Então, eu tenho F1x na direção y e F1y na direção j, considerando o sinal aqui, né, do sistema cartesiano. Isso é muito importante porque vai afetar a nossa análise. Feita a decomposição dessas forças nos seus respectivos cartesianos, eu consigo determinar a força resultante como a soma vetorial dessas componentes. Tá? O módulo dessa força, né, eu posso trabalhar primeiro a somatória de forças em x, determinando então a força resultante em x, que vai estar aqui. E a somatória de forças em y, que vai me gerar uma força resultante em y. E o módulo da força resultante vai ser, né, como a gente já viu lá, a raiz quadrada de fx ao quadrado mais fry ao quadrado. E a direção dessa força eu também consigo encontrar através do ângulo aqui sugerido como θ, como o arco tangente, né? Pegando aqui o triângulo, eu consigo utilizar a tangente para determinar esse ângulo que vai dar então a direção dessa força resultante. Eu vou fazer aqui com vocês um exercício para que a gente veja então a aplicação desse conceito. Tá? Eu vou começar então aqui com esse exercício que está denominado 2, porque ele já vai englobar um pouco mais do que eu queria falar para vocês, facilitando aqui para a gente então. Tá? Então ele fala o seguinte: a extremidade desta barra, então aqui eu tenho uma barra, e essa extremidade está submetida a 3 forças concorrentes e coplanares. Né? E aí ele pede para determinar a intensidade e a orientação da força resultante. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é trabalhar essas forças na sua decomposição, certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar a nossa decomposição, tá? Então vou colocar aqui, a gente vai trabalhar a decomposição de cada uma dessas 3 forças, tá? Então, eu vou começar com essa força de 400. Perceba que essa força de 400, ela está na direção negativa de x. Então, quando eu escrevo essa força, que eu vou chamar de F1, tá? Eu vou reescrever ela como menos 400 newton, ou menos 400 na direção y, certo? Ela não tem componente, ela está sob o eixo x, vai ser isso. A minha força F2, eu vou considerar essa força de 250, tá? Então, o que vai acontecer? Ele está me dando esse ângulo 45 com a vertical. Então, em termos matemáticos, não vai mudar, mas aqui a gente vai fazer, né, vai ficar 250 vezes. Aqui em I eu tenho a parte x, então x vai estar aqui, né? Então, x vai ser cosseno daquele ângulo. Perdão, seno daquele ângulo. Seno de 45 na direção y, mais tanto x quanto y aqui vão ficar no sentido positivo. Então, vai ficar mais 250 vezes cosseno de 45 na direção j. E a minha força F3,
minha força F3, é 200, tá? Aqui perceba que ele não deu o ângulo, tá? Eu vou fazer aqui separado aquele triângulo lá. Perceba que ele dá essa informação, 3, 4, 5, e aqui está o 200 newton. O que acontece? Ele não me deu o ângulo, mas eu vou supor que o ângulo seja alfa. Eu não preciso saber o valor de alfa, eu só preciso do seno e do cosseno, porque é o que eu uso aqui na equação, né? Então, olha só. Quanto que fica o seno de alfa? Seno de alfa, cateto oposto, 3 dividido pela hipotenusa 5. E o cosseno de alfa, cateto adjacente, 4 dividido pela hipotenusa, que é 5. Tá? Então, eu uso direto aqui essas informações. Tome cuidado que agora esse 200 em x ele vai ficar negativo, então vai ficar menos 200 vezes o x ali vai ser cosseno de alfa, que é 4/5 na direção y, mais 200 no sentido positivo de y, vezes seno, que é 3/5 na direção j, certo? Então agora eu consigo fazer a soma vetorial disso tudo aí. Então, o que vai ser a minha resultante aqui? Deixa eu trocar a cor aqui. O que vai ser a minha resultante? A minha resultante vai ser a soma de F1, F2 e F3. Então, FR vai ser menos 400 na direção I, mais... eu vou fazer a primeira parte de x, ó. Já vou fazer em duas partes. Vou trabalhar x e y. Então, menos 400, aqui, aqui mais 250, seno de 45 na direção y, e mais essa parcela aqui, menos 200 vezes 4/5 na direção y, tá? Aí fazendo aqui essa conta, a minha força resultante em x vai ser 250 vezes seno aqui, dá 176, aqui vai dar 200 dividido, dá 4, 4 vezes 4, 16, dá 160, menos 400, então dá menos, aqui vai dar menos 383,2 na direção I. Tá? E aqui a força resultante em Y, perceba que eu estou só somando aqui, primeiro eu somei as partes das componentes em X, e agora eu estou somando as componentes em Y. F1 não possui componente em Y. F2 possui componente em Y. 250 vezes cosseno de 45 em J, mais 200 vezes 3/5 em J. E aí, fazendo aqui esse FR de Y, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 298,6 em J. Certo? Então, agora, se eu for representar aqui esses dois carinhas em X e em Y, né? Porque agora eu tenho aqui as duas componentes, né? Então, a parte de x, ela deu negativa, então vai dar no x negativo. Então, eu vou ter assim, né? Y e o x para cá. Aí, esse x vai estar aqui, menos 383 FR de x no sentido negativo. E o FR de y, que é esse aqui, vai estar para cá. Então, o x ele é um pouco maior que o y, e a minha resultante vai ser esse cara aqui. A minha força resultante. E aí, o que é a força resultante? É a raiz quadrada das componentes, né? Ao quadrado. FRx ao quadrado mais FRy ao quadrado. Isso eu estou falando do módulo, né? Então, eu vou ficar com FR, vai ser a raiz quadrada de menos 383,2 ao quadrado, mais 298,6 ao quadrado. Tá? Fazendo essa conta aqui, isso vai me dar
485 newtons, tá? 485 newtons. Outra informação que eu preciso, pessoal, é o ângulo, né? Cadê o ângulo? Deixa eu fazer de azul aqui. O ângulo tá, eu vou chamar de θ esse ângulo aqui. Então, como que eu calculo o θ? O θ é o arco tangente das componentes, né? Então, é FY 298, meu Deus. Deixa eu apagar essa parte de cima aqui. FY Então, como que eu calculo esse arco tangente? O arco tangente vai ser FRY dividido por FR de x. Não é porque, na verdade, o que é a tangente? É os catetos. Então, cateto oposto, que é o FY, dividido pelo cateto adjacente, que é o FX. Então, vai ser o arco tangente de FRY 298,6 dividido por 383,2, certo? E aí ali é só o módulo, né, disso. E aí eu vou ter um ângulo ali de 37,8 graus. 37,8 graus. Tá? Então, o que eu fiz? Eu precisava encontrar a força resultante aplicada nesse bastão aqui, né, a partir dessas três forças. Decompus cada uma delas em função de I e J, né, estou trabalhando com duas dimensões. Calculei as resultantes no eixo X e no eixo Y. Calculei a resultante, a força resultante, que é esse FR aqui do gráfico. E determinei esse ângulo θ aqui, certo? Aqui tem em seguida essa resolução bonitinha aí para vocês acompanharem, ó, passo a passo para chegar nos resultados aí que eu cheguei. Beleza? Aqui tem o exercício 1, mas ele é mais simples, inclusive, que esse que a gente acabou de fazer. Eu vou seguir, que a gente tem mais depois um assunto para tratar, tá? Mas ele tá aí também, ó, a resolução dele também, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, passo a passo, força 1, decompus aqui a força 1 em função de seno e cosseno do ângulo. Força 2, decompus também, sempre tomando cuidado com o sinal atrelado. Calculei força resultante, né? Aqui ele foi somando, ó, em função de I. Então, 600 cosseno de 30 e 400 cosseno de 45 em função de I, para chegar nesse FR aqui. E aí ele calculou o módulo da força e a direção a partir do arco tangente. Então, esse sistema aqui pode ser representado por essa condição aqui. Tá? É isso que foi feito ali. Vocês podem fazer depois, tem aí a resolução. Seguindo aqui, a gente vai falar agora um pouquinho, tá, a respeito da condição de equilíbrio de um ponto material. Tá? Da condição de equilíbrio, então, de um ponto material. Deixa eu só tirar da tela aqui. Então, ou seja, o que tem essa condição de equilíbrio? Como alcançar essa condição de equilíbrio? Um ponto material, ele vai estar em equilíbrio estático, né? Desde que esteja em repouso ou então que ele possua uma velocidade constante, né? Então, ou seja, ele não está acelerando. Para que essa condição ocorra, a soma de todas as forças que atuam sobre aquele ponto material deve ser nula. Então, ou seja, somatório de forças deve ser igual a zero. Deve ser igual a zero. A gente discutiu agora o método para determinar a força resultante de várias forças que estão atuando num ponto material, né, no mesmo ponto. Em muitas situações,
é possível que essa resultante de forças seja nula. E aí, nesses casos, o efeito global das forças é nulo e aquele ponto material, então, vai estar em equilíbrio. Então, o que a gente consegue definir? Quando a resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material é zero, esse ponto está em equilíbrio. E equilíbrio para a gente aqui, ele vai ser o repouso ou ainda o movimento retilíneo uniforme, tá? A partir lá da primeira lei de Newton. Para trabalhar na prática essas condições, a gente vai utilizar o que é chamado aqui na mecânica de diagrama de corpo livre, tá? E aí o que eu preciso fazer para traçar um diagrama de corpo livre, tá? Primeira coisa, imagine um ponto material isolado e esse ponto material vai estar livre do seu entorno. O segundo passo, indique todas as forças que atuam sobre aquele ponto material. E terceiro passo, identificar cada força, marcando sua intensidade, sua direção e o seu sentido. Então, quando eu analiso essa imagem aqui, eu tenho esse ponto A, que é um ponto central aqui da minha análise de forças. Desculpa. Então, eu tenho esse ponto central da minha análise de forças, esse elo aqui que suporta o peso dessa bobina. Então, perceba, eu tenho esse ponto, vou fazer o passo a passo aqui para traçar o DCL. Imaginei esse ponto isolado e a partir desse ponto eu enumero todas as forças que atuam. Então eu tenho essa força aqui que ele chamou de W, nesse sentido, e eu tenho as tensões, né, no cabo B e no cabo C, provenientes daqui que ele enumerou. Então identificou e da forma como ele colocou, ele já colocou a posição do vetor, a forma como ele está agindo sobre esse ponto A. Para trabalhar com isso, eu acho que vale já a pena a gente partir de um exemplo, né? Então esse exemplo é um exemplo bem completo em que a gente vai trabalhar o diagrama de corpo livre. Então eu tenho aqui, né, esse peso, enfim, uma bola de metal que está pendurada aqui por essa corda, tal. Ele tá bem, ele tem aqui a polia, ele tem um ponto fixo, o ponto A, tem a polia B e aqui entre C e D ele ainda possui uma mola, tá? E esse sistema a gente sabe, ele está em equilíbrio. Então, como é que eu vou analisar esses caras aqui? Eu posso ter vários diagramas de corpo livre, tá? Eu posso ter vários diagramas de corpo livre. Então, por exemplo, né, quando eu olho para cá, se eu olhar aqui para a bola com peso, né, que seria a corda CE aqui, essa corda CE da minha imagem, eu vou ter o quê? Eu tenho a corda, nesse sentido eu tenho a força do nó atuando sobre a corda, né, então, ou seja, uma força que eu vou chamar de força EC, e no outro sentido, eu tenho a força da esfera atuando sobre a corda. Então, é a lei de Newton, ação e reação. Então, a esfera vai pesar aqui para baixo e, em resposta, a corda vai suportar. Esse sistema está em equilíbrio. Eu posso analisar também a esfera. Quando eu analiso a esfera, né, eu tenho o peso da esfera, né, a partir da força da sua massa e da gravidade, que vai gerar aqui a força CE. Sempre observem que eu estou sempre, a direção inicial eu coloco sempre saindo do meu ponto de análise, né? E quando eu analiso o ponto C, perceba que eu tenho essa corda aqui, né? Que daí ele fornece o ângulo, 60 graus. Eu tenho esse outro vetor, que é a força da mola, respondendo. E eu tenho o outro FCE, que nada mais é do que a própria força peso da minha esfera. Então, eu posso construir vários diagramas de corpo livre a partir da minha análise, tá? A partir da minha análise. Tudo vai depender aí, né,
de o que a gente quer determinar, do que a gente quer descobrir em cada situação. Vamos aproveitar também que apareceu dois componentes ali, além da corda, a gente tem as molas e as polias, cabos e polias, né? Então, quando apareceu uma mola para a gente no nosso sistema, eu tenho uma equação que ilustra o comportamento, né, da força atuante nessa mola. E aí eu tenho a força vai ser o K vezes o S, onde o K é a constante elástica da mola e o S é a própria deformação da mola em si. Então perceba aqui, ó, eu tenho uma mola na sua condição inicial. Aliás, perdão, aqui eu tenho a mola na sua condição inicial, né? Que seria, ó, o seu comprimento inicial é 0,4, ele até ilustra aqui um arco zero, né? A mola está em equilíbrio e a mola está estática. Nessa forma aqui, ó, eu apliquei uma força e estendi essa mola a partir da sua referência inicial, 0,2 metros, certo? Então, para eu saber a força que é gerada, basta eu conhecer o K da mola, que aqui ele forneceu, 500, e o S, que seria o comprimento da mola. Então, inicialmente era 0,4, agora ele passou a ter 0,6. Então, 0,6 vezes 500 vai ser a força aqui aplicada para esticar essa mola dessa forma. Da mesma forma, eu posso comprimir essa mola, né? Então, aqui ela retrocedeu 0,2 metros, né, que ele considerou no sentido negativo, porque está pressionando, e para o mesmo K de 500. Então, 500 vezes 0,2 eu consigo saber qual foi a força necessária aqui para deformar a mola desse jeito, certo? A outra situação que aparece, que vale a gente comentar aqui, é a questão dos cabos e das polias, né? Então, vale lembrar que para nossa análise, esses cabos e essas polias, eles não irão estender ou comprimir, ou seja, eu considero como um cabo que não vai ter nenhum tipo de deformação da nossa análise, tá? E a polia, né, ela pode ser utilizada, depois a gente vai ver, para auxiliar, né, a partir de um sistema de polias, para diminuir, por exemplo, a tensão necessária na corda para levantar ou vencer um peso aí de alguma situação. Então, nesse caso aqui da figura, como é que eu analisaria isso, né? Então, se eu analiso o carrinho como um ponto material, o que eu vou ter aqui? Eu tenho o W, aqui ele está representando o peso desse carrinho, e essa corda aqui, esse cabo, ele tem que suportar essa tensão T, né? Se eu pensar isso, trazer esse carrinho para cá, no sistema de polia, quando eu tenho uma única polia aqui, independente desse ângulo θ, a tensão que eu tenho nesse lado do cabo vai ser a tensão que eu tenho nesse outro lado do cabo, né? Então, aqui nada acontece em termos de sistema de redução de carga ou algo do tipo. Então, eu tenho uma polia simples, né? Puxei a corda desse lado, peso supondo aqui um peso W, eu vou precisar exercer o mesmo peso W nessa outra ponta para conseguir levantar ou vencer o equilíbrio estático desse sistema. Tá? Pois bem, aí chegamos então na equação de equilíbrio. Se um ponto material estiver submetido a um sistema de várias forças coplanares ou colineares, cada força poderá ser decomposta em componentes dx e dy. Para a condição de equilíbrio, é necessário que essa somatória de forças seja zero, né? Então, ou seja, eu quero aqui que as coisas estejam em equilíbrio. Então, para que isso aconteça, quando eu faço essa decomposição, certo?
eu preciso que tanto a somatória de forças no eixo x quanto no eixo y sejam, então, zero. Tá? E aí, para trabalhar isso, a gente vai resolver esse primeiro exercício. Então, o que acontece aí? Nessa situação aqui, né, eu tenho um motor que está suspenso, pendurado ali por dois sistemas de cabo, né? E esse motor, então, ele está em equilíbrio. E ele quer que se determine, então, a tensão, qual a tensão nos cabos, tanto AB quanto AD, para o equilíbrio desse motor aí. Ele fornece essa informação que o peso do motor é 250 quilos. Aliás, é a massa, né? A massa de 250, a gente vai determinar ali também o peso desse motor, certo? Bom, então, como que a gente vai começar a resolver esse problema, tá? Então, como ele quer determinar a tensão nos cabos, eu vou primeiro, né, utilizar o nosso querido, primeiro passo vai ser aqui, eu vou fazer aqui embaixo, o diagrama de corpo livre. Então, ou seja, eu vou pegar, olhar para esse meu sistema aqui, a partir de quê? Do ponto A. Se ele quer as tensões no cabo, ele quer as tensões no cabo AD e AB, eu preciso analisar esses caras. Então, o ponto A aqui, vou fazer melhor. O ponto A aqui, o ponto A vai ser o meu ponto de análise central. Saindo do ponto A, eu vou construir o diagrama de corpo livre, pessoal. Passo a passo, diagrama de corpo livre, né? Isolo o ponto que eu vou analisar. Depois, coloco todas as forças envolvidas. Então, a partir do ponto A, eu tenho aqui AB, aqui eu tenho AD, e aqui eu tenho o AC, que vai ser o peso do motor. Vou chamar de W, o peso do motor. Então, diagrama de corpo livre, certo? Diagrama de corpo livre, deixa eu só fazer melhor aqui. AD, tá? Eu vou escrever aqui, não estou colocando, né? Mas isso aqui são tudo vetores, né, pessoal? São tudo vetores, vetor peso, tá? Mas quando eu for me referir, aqui é porque a gente está começando, mas vai ser tudo vetor, então não vou ficar colocando, me perdoem aí os físicos, né? Mas a gente já vai pressupor que está trabalhando sempre com vetores. Então, vetor ele tem sempre intensidade, direção e sentido, vocês sabem disso. Então, para eu investigar e determinar essas tensões, né, esse sistema está em equilíbrio. Então, para eu ter essa configuração, esse cabo em 30 graus, aqui eu tenho uma posição e tal, esse motor tem 250 kg de massa, eu tenho essa condição aqui. Então, eu preciso analisar esse ponto A que vai ser crucial aqui na minha análise, certo? Então, eu não conheço nem AB nem AD, que é o que ele quer, eu conheço apenas o peso W. Né? O peso W do motor vai ser a massa do motor, que são 250 kg, vezes a aceleração da gravidade. Para complicar aqui, ele usou 9,81, tá? E aí eu tenho a minha colinha aqui, que eu já fiz. Esse peso dele será 2.452 newton. 2.452 newton, certo? Para eu ter a condição de equilíbrio nesse sistema, qual que é a regra? Somatória das componentes em x tem que ser igual a zero. Somatória das componentes em y tem que ser igual a zero. Tudo em x, tudo em y tem que ser igual a zero. 30 graus aqui. Beleza, pessoal? Vamos analisar. Aqui eu tenho, então, ó, eu tenho aqui um sisteminha, né? Ó, x e y. E aí eu vou decompor. A gente já sabe decompor, né? Então eu vou decompor aqui primeiro tudo que eu tenho em x.
que eu tenho em x? AB tem x? Tem. Então, eu vou colocar aqui, né? AB vezes o quê? Cosseno de 30 graus. Certo? AB, projetei aqui, a componente AB, cosseno de 30 graus vai estar no eixo x. Tem mais alguma coisa no eixo x? Tenho, né? O AD aqui, deixa eu apagar. O AD tem componente no eixo x. Tá aqui, menos AD, ele está em cima do eixo, igual a zero. Igual a zero por quê? Porque o zero é a minha condição de equilíbrio. Então, olha só, eu consigo isolando aqui, passando para lá, eu vou descobrir que o AD vai ser igual a AB vezes cosseno de 30 graus. Olha só que legal. Bom, eu não tenho AB ainda, né? Então, cheguei aqui. Agora, quando eu faço aqui somatória de forças em Y, também tem que ser igual a zero. Tudo que eu tenho em Y. Então, AB tem parcela em Y? Tem. Vai ser AB vezes seno de 30 graus. Né? É esse cara que está aqui. Vai estar aqui. E eu tenho o peso do motor. Está no sentido negativo. Menos W igual a zero. Opa! AB vezes seno de 30 vai ser igual a W. AB vai ser igual, qual que é o valor de W? 2.452 newton, dividido por seno de 30, que é 0,5. Então, o AB vai ser o dobro, né? 4.904 newton. Descoberto o AB, eu consigo retornar aqui e encontrar o AD, porque o AD vai ser 4.904 vezes o cosseno de 30 graus. Fazendo essa conta, o AD vai dar 4.247 newton. Então, ou seja, para que essa condição de equilíbrio aqui que o problema pede seja encontrada, as tensões no cabo AB vai ser de 4.900 newton e a tensão no cabo AD vai ser de 4.247 newton, para que esse motor de 250 kg sob a ação da gravidade fique em equilíbrio nesse sistema. Né? Então perceba que a tensão no cabo, né? O motor em si tem 2.400, né? Mas em função da forma aqui, né? Como que está estruturado esse sistema, a tensão tem que ser bem elevada nos cabos para manter esse motor aqui. Né? Ou seja, se eu for analisar sobre o aspecto da engenharia, né? Esse aqui não é uma situação ideal, né? Porque, ou seja, esses cabos precisam suportar muito mais do que efetivamente o peso em função de eu ter essa condição, né? Eu podia, por exemplo, a gente acabou de ver sobre a polia, né? Eu podia ter uma polia simplesmente e o cabo AC aqui, né, pendurado pela polia, eu teria só necessidade de 2.400 newton. Pensando agora, né, saindo um pouquinho só da resolução do problema, mas pensando um pouquinho na situação da engenharia, tá? Mas então, seria isso para a gente trabalhar esse primeiro exemplo aí. Aqui, só para ilustrar, o que eu acabei de fazer para vocês está bonitinho aqui também, tá? Fica disponível aí para vocês. Bom, então agora vamos para esse exemplo 2, mais um exercício aqui, em que ele fala o seguinte: determine o comprimento da corda AC. Então agora ele quer saber o comprimento dessa corda AC, de modo que a luminária de 8 kg, então ele deu o peso da luminária, seja suspensa na posição mostrada.
O comprimento não deformado da mola é 0,4. E a mola tem uma rigidez, ou seja, o K da mola, de 300 Newton por metro. Beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer para resolver isso é o DCL, né? Então, vamos pegar aqui a caneta. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o famoso DCL, diagrama de corpo livre. Primeiro passo, imagine o ponto material isolado. Imagine o ponto material isolado livre do seu entorno. Então, se ele quer aqui, de novo, né, eu vou trabalhar em cima do ponto A ali, do ponto A, certo? E aí eu tenho para cá, eu vou ter a mola, certo? Para cá eu tenho o cabo AC, que é o que ele quer. Opa. O cabo AC, que é o que ele quer. E, aliás, deixa eu só, me permitam refazer isso aqui. Eu já vou fazer diagrama de corpo livre. Então, deixa eu fazer aqui, ó. O ponto A, pessoal, eu tenho o ponto A. Essa parte da mola aqui vai me gerar uma tensão, né? Então, eu vou chamar de A, B para cá, que é uma tensão AB. Para cá eu tenho AC. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. E para baixo eu tenho o peso da luminária, que eu vou chamar de W, que vai ser, ela falou que ela tem 8 kg vezes a aceleração da gravidade, 9,81. Então o peso aqui vai ser 78,5 newtons, certo? Então o diagrama está aí posicionado para a gente trabalhar, tá? Bom, feito isso, eu vou fazer o quê? Qual que é a condição de equilíbrio? Condição de equilíbrio 2. Somatório de forças em x igual a 0 e somatório de forças em y igual a 0. Tudo que eu tenho em x, atuando no meu diagrama de corpo livre, e tudo que eu tenho em y. Né? Então, de novo aqui, eu vou ter aqui y positivo e aqui x positivo. Então, eu tenho que tomar cuidado nas direções aqui. Né? Mas eu vou fazer aqui. Então, em x, o que eu tenho tudo em x? Eu tenho essa tensão do cabo AB, que está em cima do eixo x, então não tem ângulo, né? E eu tenho menos uma parcela de AC. Que parcela? AC cosseno de 30 graus, né? AC, quando eu projeto aqui em x, eu vou ficar com o cosseno de 30 graus. Tem mais alguma coisa? Não, são dois cabos. Isso aqui vai ser igual a zero. Agora, quando eu trabalho aqui somatório de forças em y igual a zero, o que eu tenho em y? Em y, eu tenho uma parcela do AC positivo, então vai ser AC vezes seno de 30. E para baixo aqui, na direção negativa, eu tenho o peso da luminária, né? Então, vai ser menos W. Isso aqui está em equilíbrio, então é igual a zero. Então, o meu AC vai ser W dividido pelo seno de 30 graus. AC, o W eu tenho aqui, 78,5 dividido por 0,5. O meu AC, fazendo essa conta aqui, 157 newtons. Então, a tensão no cabo AC eu descobri, né? 157 newtons. Agora eu volto aqui e consigo descobrir AB, porque AB vai ser igual a AC cosseno de 30. Então, AB vai ser o AC, 157, vezes cosseno de 30. Então, o AB vai ser igual a 136 newtons. Descobri AB e descobri AC, tá?
Só que o detalhe, o que ele estava pedindo, não sei se vocês lembram, mas ele na verdade pediu o comprimento, né? Ele pediu aqui o comprimento do cabo AC, aqui, oh, barbaridade, comprimento do cabo AC. É isso que ele quer aqui, comprimento do cabo AC. O que eu tenho que fazer agora? Como ele me deu aqui, ó, presta atenção, ele me deu aqui 2 metros, certo? E ele me deu uma informação sobre a mola. Ele me deu o comprimento inicial da mola. Comprimento inicial da mola. A mola, ela está aqui no eixo X, num comprimento final dela. Se eu descobrir o comprimento final da mola, descontar desses 2 metros, eu tenho esse tamanho aqui. Descoberto esse tamanho aqui, eu consigo, a partir do ângulo de 30 graus, determinar o comprimento AC. Certo? Então, olha só, eu vou agora, primeiro então, eu quero encontrar a deformação da mola. A gente viu que a equação da mola vai ser F igual a K vezes S, onde S é a deformação, né? Então, a força da mola, que na verdade é a força AB, né? Essa AB aqui. O K da mola eu tenho. O que é o S? É o comprimento final, que eu vou chamar de LF menos LI. Aqui eu tenho 136 newtons. O K, ele deu que é 300 newton por metro. Vou colocar as unidades para a gente... E o comprimento final, ele não deu, mas ele disse que o comprimento inicial é 0,4, né? Eu quero, inclusive, encontrar o comprimento final, ou seja, da mola esticada após sofrer a deformação. Aí aqui cancela, Newton com Newton, né? E aí vai sobrar o... Primeiro aqui eu passo dividindo, então fica 136 dividido por 300 igual a LF menos 0,4. E aí fazendo essa conta aqui, eu vou chegar num LF de 0,85 metros. Então depois de sofrer essa deformação de 136 newtons, o meu comprimento da mola aqui vai ser 0,85. Para 2 metros aqui, vai sobrar desculpa, para 2 metros aqui, vai sobrar um determinado valor. Deixa eu apagar aqui o DCL e a gente termina de calcular aqui, porque não teve espaço. Então, essa parte aqui, deixa eu fazer com uma outra cor. Essa parte aqui nada mais é, ó, né? Então eu vou ter que o comprimento, qual que é o tamanho total do espaço aqui? 2 metros. 2 metros vai ser a soma dessa parcela em azul, que seria o meu comprimento de AC vezes cosseno de 30, mais o 0,85, mais esse parte aqui que eu calculei. Então, ficaria 2 menos 0,85 igual a comprimento do cabo AC vezes cosseno de 30 graus. Então, aqui eu ficaria com 1,15 dividido por cosseno de 30 graus, seria então o comprimento AC aqui, que é o que eu quero. E aí, fazendo essa conta, o LAC vai ser 1,33 metros, que é o que ele havia me pedido aqui. Certo? Então, aqui a gente englobou diagrama de corpo livre, equilíbrio do ponto material. Trabalhamos também aqui com a questão da apolia, tá? Então, resolvido aí. Aqui novamente a resolução, né? Eu fiz ali, vocês têm acesso aqui também. Ele deu uma diferençazinha, mas é esse aí.
Tá? E aí aqui eu tenho alguns exercícios propostos também, mas lembro a vocês que a gente tem então os exercícios da lista para resolver, né? Com isso a gente consegue resolver mais alguns exercícios.